Um milionário visita um terreno baldio onde sua empresa vai construir. Mas entre o lixo e a fumaça, ele vê algo que o paralisa. Uma menina coberta de poeira, abraçada a uma foto dele, como se fosse um tesouro. Quando ele se aproxima, ela sussurra uma revelação que o faz chorar e muda sua vida para sempre. Antes de começarmos, deixa nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando e um curtir para continuar assistindo. O cheiro era insuportável. Uma mistura de fumaça, lixo queimado e chuva velha. O helicóptero pousou levantando poeira, sacolas rasgadas e folhas amareladas que pareciam dançar em desespero no ar. Homens de terno desceram primeiro, abrindo caminho para ele. Rafael Monteiro, o nome que estampava capas de revistas de negócios, símbolo de sucesso e frieza. Ele desceu com passos firmes, a gravata balançando no vento, o olhar impaciente. "Vamos resolver isso rápido", disse ao engenheiro ao lado. "Quero a fundação pronta antes do prazo." O terreno baldio se estendia à frente como uma ferida aberta. Ali, a Monteiro Incorporadora ergueria um novo condomínio de luxo, Jardins do Amanhã. Nenhum dos homens notou o contraste cruel entre o slogan e a paisagem devastada. Restos de móveis queimados, brinquedos quebrados, crianças catando alumínio. Rafael também não. Pelo menos não até aquele instante. Ele se afastou do grupo para atender uma ligação. O som abafado dos helicópteros ao fundo. "Sim, Marta, feche com o fornecedor chinês." Não quero desculpas, quero resultado", falou seco, virando de costas para o vento. Quando desligou, percebeu um som diferente, um choro baixo. Franzindo o senho, caminhou entre os montes de entulho. O chão afundava em lama e pedaços de vidro. Um cachorro magro passou correndo, assustado. E então ele viu uma menina. Devia ter uns 9 anos, talvez menos. O cabelo, castanho escuro, estava embolado e sujo. As mãos, feridas. Ela estava agachada entre 2 montes de lixo, abraçando algo contra o peito com força. Uma fotografia. Por um segundo, Rafael pensou estar vendo errado, mas a foto era dele. O vento virou, levantando poeira e papel, e a imagem apareceu nítida. Era um retrato antigo, de quando ele ainda usava barba rala e trabalhava nas filiais. Ele lembrava daquela época, o início, o esforço, a fome por vencer. Mas o que aquela criança fazia com uma foto dele? "Ei", murmurou, aproximando-se com cuidado. A menina o viu e recuou, os olhos arregalados, o corpo tremendo. "Tudo bem, eu não vou machucar você", disse com voz mais baixa, tentando não parecer ameaçador. Ela balançou a cabeça, protegendo a foto como se fosse vida. Rafael se abaixou, sentindo o cheiro forte do lixo misturado à chuva. O chão estava molhado e ele sujou o terno sem perceber. "Quem te deu isso?", perguntou apontando a foto. "Onde conseguiu essa imagem?" A menina hesitou. O olhar dela se alternava entre medo e algo parecido com esperança. "Foi mamãe." Rafael se surpreendeu. "Sua mãe te deu essa foto?" Ela assentiu. "Ela disse que esse homem..." A menina levantou a foto, a voz trêmula. "É o meu pai." O silêncio foi brutal. Os sons da obra, do vento e dos homens ao fundo pareceram desaparecer. Rafael ficou paralisado, encarando aquele rosto pequeno coberto de poeira e lágrimas. Ela continuou, a voz embargada. "Mamãe disse que ele era bom, que era rico, que um dia ia encontrar a gente." Rafael engoliu seco. Aquilo não fazia sentido. "Como é o seu nome?" "Sofia." O nome caiu pesado dentro dele. Sofia. Ele já ouvira esse nome antes. "Onde?" Antes que pudesse perguntar mais, a menina cambaleou. As mãos tremiam, os lábios estavam roxos. "Ei, calma", disse, segurando-a pelos ombros. "Você está bem?" Sofia tentou falar algo, mas o corpo pequeno cedeu. Desmaiou, ainda agarrada à fotografia. "Chame uma ambulância", gritou Rafael, levantando a menina nos braços. Os funcionários correram, confusos. Alguns filmavam com o celular. Outros cochichavam. O engenheiro se aproximou. "Senhor,
Talvez seja melhor deixar a assistência social cuidar disso. Rafael o fulminou com o olhar. Eu disse para chamar uma ambulância. Agora! O homem recuou. Pela primeira vez, alguém viu Rafael Monteiro perder o controle. O som das sirenes cortava o ar. Dentro da ambulância, Rafael observava Sofia inconsciente, um fio de soro no braço. A fotografia, suja e rasgada, estava em seu bolso. Enquanto o veículo avançava pela cidade, flashes de lembranças atravessaram sua mente. Festas corporativas, viagens, contratos. Nenhum rosto familiar, nenhum nome, nenhum eco do passado que explicasse aquilo. Mas a menina, havia algo nela. Algo nos olhos, no formato do rosto. E aquela foto, aquela maldita foto. O hospital era público, lotado. Rafael odiava hospitais. A lentidão, o caos, o cheiro de desinfetante misturado a desespero. Tentou pagar para agilizar o atendimento, mas a enfermeira apenas disse: "Aqui, senhor, todos esperam a vez." Foi obrigado a esperar, sentado em uma cadeira de plástico, observando o vai e vem de gente sofrendo. Um contraste violento com o conforto de seus escritórios climatizados. Depois de 1 hora, o médico veio. Ela está desnutrida, mas vai se recuperar. Disse que vive num abrigo improvisado perto do lixão. Ela falou comigo? Um pouco. Disse que a mãe morreu há alguns meses. O estômago de Rafael virou. E o pai? O médico deu de ombros. Disse que o pai é rico, que um dia viria buscá-la. Rafael desviou o olhar. O som do monitor cardíaco parecia marcar o compasso da culpa. Ele tirou a foto do bolso. A imagem mostrava ele sorrindo, ao lado de uma mulher de cabelos castanhos presos em coque. Clara. O nome emergiu da memória como um fantasma. Clara Oliveira. Por um instante, o mundo pareceu girar. Ele se lembrou de uma tarde distante, muitos anos antes, em uma das filiais da empresa. Clara era eficiente, gentil, com um olhar que desarmava. Tinham se envolvido brevemente, algo que ele classificou como erro na época. Depois, ela sumiu. Nunca mais soube dela. Mas e se... O pensamento foi interrompido pelo toque do celular. Era Sérgio, seu diretor financeiro. "Rafael, estão me dizendo que você foi visto num lixão com uma criança? O que está acontecendo?" "Depois te explico." "Não, você precisa me ouvir. Isso pode virar um desastre de imagem, ainda mais com o projeto Jardins. A imprensa já está farejando." Rafael olhou pela janela. Lá fora, repórteres tentavam invadir o pronto-socorro. "Eu me viro", respondeu. "Cuide da imprensa." Desligou. Olhou de novo para Sofia, que dormia. Havia algo em seu rosto que o desarmava completamente. Não era apenas pena, era medo. Medo do que ele poderia descobrir se seguisse aquele caminho até o fim. O vidro do carro refletia a cidade em movimento, mas Rafael não via nada. O trânsito, as buzinas, as luzes, tudo parecia distante, abafado. Ele dirigia sem destino certo, o motor servindo apenas de ruído para não ouvir os próprios pensamentos. No banco do passageiro, repousava a fotografia. O papel amarelado, manchado de lama e gasto nas bordas, parecia ter vida própria. Rafael olhava para a imagem e sentia um desconforto que não sabia explicar. Era uma foto antiga, de um tempo em que ainda acreditava em coisas simples. O terno mal cortado, o sorriso sem cálculo, o olhar leve. Agora, tudo parecia de outro homem. Tentou lembrar quando aquela foto fora tirada, mas a lembrança era nebulosa, escondida sob anos de negócios e ascensão. E então vinha o rosto da menina, os olhos assustados, o corpo frágil, a voz chamando-o de pai. Aquilo ecoava dentro dele de um jeito que nem o silêncio conseguia abafar. Na cobertura, o vento agitava as cortinas. Rafael deixou a fotografia sobre a mesa e observou-a por longos minutos. Afrouxou a gravata, abriu a camisa no colarinho e encostou-se no sofá. A imagem da menina abraçada ao retrato voltava como um flash, real demais para ser esquecida. Ligou para o hospital.
A garota, Sofia, como está? Estável, respondeu a enfermeira. Foi encaminhada a um abrigo municipal. Rafael agradeceu e desligou. Um abrigo. O pensamento o incomodou mais do que deveria. Por que se importava tanto? Tentou se convencer de que era apenas curiosidade, mas sabia que não era verdade. Algo nele havia se movido e ele não conseguia colocar de volta no lugar. Na manhã seguinte, chegou à empresa antes de todos. Os funcionários cochichavam. As imagens do lixão já haviam circulado. Marta, a assessora de imprensa, esperava à porta. Senhor Monteiro, precisamos conversar, disse em tom cauteloso. Sobre o que aconteceu ontem. A imprensa está em cima. É melhor se afastar do caso. Rafael se sentou, ligou o notebook e fingiu ler. Deixar uma criança desmaiar num monte de lixo é o que você chama de afastar? Marta hesitou. O problema é a repercussão. Vão dizer que o senhor tem envolvimento pessoal. Ele ergueu os olhos. Talvez eu tenha. A resposta a fez recuar. Só tente não alimentar a história, murmurou antes de sair. Rafael ficou sozinho. Abriu a gaveta, tirou a fotografia e a colocou sobre a mesa. Aquela imagem o desarmava. Era a lembrança de um tempo em que o trabalho não tinha engolido tudo. Passou o dedo sobre o papel e percebeu algo gravado no canto. O carimbo de um estúdio antigo. Um vestígio do passado. O suficiente para despertar uma dúvida que começou a crescer dentro dele. Quem teria tirado essa foto e por que ela estava nas mãos de uma criança vivendo entre o lixo? Não encontrou resposta. Só uma inquietação que o acompanhou o resto do dia. À noite, dirigiu até o abrigo. A fachada era simples, com muros baixos e janelas estreitas. Uma freira o recebeu com gentileza. Boa noite, senhor. Vim ver a menina, Sofia. Ela o reconheceu da TV. O senhor é parente? Apenas alguém que a ajudou. A mulher o deixou entrar. O corredor cheirava a sabão e pão. Crianças passavam correndo, descalças, rindo baixo. Rafael sentiu um aperto no peito, uma sensação estranha de estar deslocado ali. Sofia estava sentada num canto, desenhando com um pedaço de giz. Quando o viu, sorriu. Você veio? Disse como quem não esperava. Vim saber como estava. Está melhor? Estou. As irmãs são boas. Ele assentiu. Sofia mostrou o desenho. 3 figuras de mãos dadas. Somos nós, explicou. A mamãe desenhava assim. Rafael ficou em silêncio. Você vai voltar? Perguntou ela. Demorou 1 segundo para responder. Vou. O sorriso da menina foi pequeno, mas sincero. A freira sinalizou que era hora de ir. E Rafael se levantou. Deu um último olhar à menina antes de sair. Do lado de fora, o ar frio o atingiu. Ficou ali por um tempo, parado, olhando as janelas do abrigo. Sentia que algo o puxava de volta para aquele lugar. E não era compaixão. Era algo mais profundo, quase pessoal. Na manhã seguinte, o ambiente da empresa estava tenso. Um dos diretores o esperava na sala. Rafael, precisamos conversar sobre a repercussão. As redes estão comentando. Comentando o quê? Que o senhor teria alguma ligação com a criança. Rafael manteve a voz baixa. E o que você sugere? Que se afaste. Que pare de visitar o abrigo. Isso pode virar escândalo. Ele se levantou, foi até a janela e olhou a cidade lá embaixo. Vocês têm medo de escândalo? Eu tenho medo de silêncio. O diretor não respondeu. Rafael voltou-se para ele. Ninguém mais fala sobre esse assunto, mas eu vou descobrir quem ela é. Naquela noite, sozinho em casa, Rafael sentou-se à mesa e colocou novamente o retrato à sua frente. A foto refletia a luz suave do abajur. O olhar do homem mais jovem, impresso ali, parecia interrogá-lo. Quem ele era naquela época? Em que momento havia deixado de ser aquele homem? O som distante da cidade o envolvia e ele percebeu que, pela primeira vez em anos, não conseguia pensar em negócios, lucros ou metas. Só naquela menina e no retrato que ligava os dois. A razão tentava gritar que era perda de tempo, mas a intuição já havia decidido.
Ele não ia deixar isso passar. Encostou-se na cadeira, exausto, e olhou pela janela. O reflexo do retrato se misturava às luzes da cidade. Rafael Monteiro, o homem que controlava impérios, percebeu que não controlava mais os próprios pensamentos. E enquanto o vento soprava pela sacada, ele soube que aquele pedaço de papel manchado era o início de algo que mudaria tudo. O relógio marcava quase meia-noite, quando Rafael percebeu que não tinha saído da cadeira desde o início da tarde. A fotografia estava à sua frente, agora amparada por um copo d'água e uma pasta de documentos que ele nem abrira. Nos últimos dias, o retrato parecia segui-lo por todos os cantos. Estava no carro, na mesa, às vezes até em seus sonhos. Tentou ignorar, mas a curiosidade o corroía em silêncio. Quem tinha tirado aquela foto? E por que ela estava nas mãos de uma menina que dizia ser sua filha? Abriu o notebook, acessou o sistema interno da empresa e começou a pesquisar nomes antigos. A base de dados era imensa, centenas de registros de funcionários, projetos e contratos. Mas ao digitar Clara, algo dentro dele hesitou. Não sabia exatamente o motivo, apenas sentiu o impulso de continuar. Clara Oliveira. O sistema retornou dezenas de resultados, mas um chamou sua atenção, um nome, um código de filial e uma data. 14 de março de 9 anos atrás. Rafael ficou olhando a tela por alguns segundos. O coração acelerou de um jeito estranho, uma mistura de reconhecimento e medo. Clicou no arquivo. A ficha digital estava incompleta, com várias linhas em branco. Mas o essencial estava lá. Função, assistente financeira, status, demitida. Motivo, falha grave no fechamento de contas. Falha grave. As palavras soaram frias. Rafael não lembrava de nenhum caso sério naquela época. E acima da assinatura digital da demissão estava um nome conhecido, Sérgio Nogueira. Franziu o senho. Sérgio já trabalhava com ele desde o início, mas não recordava de ter assinado qualquer documento sobre uma funcionária com esse nome. Algo não batia. Pegou o telefone e ligou para o setor de arquivo físico. Aqui é o presidente. Preciso dos registros completos de uma ex-funcionária. Clara Oliveira, filial Norte, ano de 2016. Senhor, esses documentos estão guardados no prédio antigo, o de arquivo geral. Posso pedir para enviar amanhã. Não, eu mesmo busco. Desligou e ficou um momento em silêncio. A imagem do nome na tela parecia pulsar diante de seus olhos. O prédio de arquivos ficava em um bairro afastado, onde a empresa havia começado. Na manhã seguinte, Rafael chegou antes de todos. O segurança o reconheceu surpreso. Senhor Monteiro, ninguém avisou que o senhor viria. Nem precisava. Só quero consultar uns registros antigos. O andar térreo estava coberto de poeira. As prateleiras metálicas exibiam pastas empilhadas, etiquetas apagadas e um cheiro de papel envelhecido. Cada passo ecoava no silêncio do lugar. Um funcionário jovem se aproximou. Posso ajudar? Procuro o arquivo de 2016. Nome, Clara Oliveira. Setor financeiro. O rapaz o conduziu até uma estante alta e puxou uma pasta de capa bege. Rafael pegou com cuidado. O nome, escrito à mão, estava desbotado, mas legível. Levou a pasta até uma mesa próxima e abriu devagar. Dentro havia fichas de pagamento, relatórios e um crachá com foto. Quando viu o rosto na imagem, o ar pareceu escapar de seus pulmões. Clara, os olhos castanhos, o sorriso discreto, ele se lembrava. Não de um nome ou de uma data, mas de um olhar que o seguira por semanas naquela antiga filial. Por alguns segundos, ficou apenas observando a fotografia. Um peso tomou conta de seu peito, acompanhado de uma sensação familiar, como se o tempo tivesse parado. A memória voltou em fragmentos. Um corredor estreito, o som de risadas abafadas, ela o chamando de chefe, de um jeito brincalhão. E depois, silêncio. Rafael fechou os olhos e se recostou na cadeira. Agora lembrava.
Naquela época, ele ainda era apenas um gerente tentando provar que merecia o cargo. Trabalhava até tarde, revisando relatórios, comendo sanduíches frios na sala da filial. Clara era nova no setor, eficiente, detalhista. Sempre chegava antes dos outros e saía por último. Havia algo nela que o deixava à vontade. Uma calma que contrastava com a pressa dele. Costumava trazer café para os colegas, mas deixava um copo separado na mesa dele, como se fosse natural. Uma noite, ficaram sozinhos. A filial vazia, as luzes apagadas, apenas o som distante da chuva batendo no vidro. Ela estava revisando planilhas, ele tentava resolver um problema de orçamento. Você devia ir para casa, dissera ele, e deixar o chefe sozinho com essa pilha, respondeu sorrindo. Foi ali que o gesto aconteceu. Nada planejado, nada dito. Apenas o toque rápido de duas mãos que se encontraram sobre uma planilha. Um erro, talvez, mas um erro que ele não esqueceu. Nos dias seguintes, o ambiente entre eles ficou diferente. Mais silencioso, mais atento. Depois, ela foi transferida para outro setor e, pouco tempo depois, desapareceu das conversas da equipe. Ele nunca perguntou o motivo. Agora, 9 anos depois, o nome voltava a ele por meio de uma menina encontrada num lixão. Rafael respirou fundo, voltando ao presente. Virou mais algumas páginas da pasta. Encontrou a cópia de uma carta de desligamento, datada de 14 de março de 2016. O motivo era o mesmo da ficha digital. Falha grave no fechamento contábil, mas havia algo estranho. Nenhuma descrição do erro, nenhum relatório técnico, nenhuma assinatura da funcionária. Apenas o carimbo da filial e a rubrica de Sérgio. Rafael franziu o senho. Era um documento frio, genérico e impessoal, não o tipo de papel que encerrava a carreira de alguém. Fechou a pasta devagar, levando-a consigo. No carro, o nome Clara ecoava como uma batida constante. Agora que a lembrança se acendia, cada detalhe parecia ganhar cor. O sorriso, o olhar, até o perfume leve que ela usava. Era impossível negar. Ele a conheceu. E de algum modo, a vida daquela mulher havia se entrelaçado novamente à dele, através daquela criança. O semáforo fechou e ele parou o carro, olhando o reflexo no retrovisor. O homem que via ali parecia outro, mais velho, mais frio, mas com a mesma inquietação de antes. De volta à sede principal, Rafael colocou a pasta sobre a mesa. Ficou olhando para o nome escrito à mão na capa. A lembrança de Clara o incomodava não apenas pelo passado, mas pelo que ela parecia representar. Ela havia desaparecido. Ninguém falava sobre isso, nenhum registro mencionava transferência ou recomendação. Só a palavra demitida. Pegou o telefone e ligou para o setor de recursos humanos. Aqui é o presidente. Preciso que me enviem o histórico de funcionários da filial norte do ano de 2016. Claro, senhor. Vai querer por e-mail? Sim, mas ninguém precisa saber que pedi isso. Desligou e olhou mais uma vez para o crachá de Clara. O olhar dela na foto parecia atravessá-lo. Uma sensação estranha tomou conta de Rafael. Uma mistura de arrependimento e culpa. Percebeu que não lembrava do motivo da demissão, tampouco de ter assinado nada relacionado a isso. Falha grave, repetiu em voz baixa. Era uma acusação forte, forte demais para desaparecer em silêncio. Ao final da tarde, Marta entrou em sua sala. Senhor, a imprensa quer uma declaração sobre a menina. Não vou dar. Então pelo menos diga que não tem relação com ela. Rafael a encarou. E se tiver? Ela congelou por um instante. Ele se levantou e foi até a janela. Às vezes a vida empurra a gente para olhar o que fingia não ver. Marta não insistiu. Saiu em silêncio, deixando-o sozinho com a vista da cidade. O sol já se escondia atrás dos prédios. A luz alaranjada refletia no vidro, iluminando a mesa onde a foto de Clara e a da menina pareciam se encarar. Rafael passou a mão no rosto e suspirou. Sentia-se cercado por sombras do passado,
e cada uma delas começava a ganhar forma. Mais tarde, de volta ao apartamento, ele colocou as duas fotos lado a lado, a antiga de Clara e a do retrato que Sofia segurava. Não sabia o que estava procurando, talvez semelhanças, talvez respostas. O tempo parecia em suspenso. A cidade lá fora seguia viva, mas ele só enxergava aqueles rostos, um do passado, outro do presente. Fechou os olhos e a lembrança voltou como uma cena que nunca se apagara completamente. O riso de Clara, o toque rápido das mãos, o silêncio cúmplice. E depois, o vazio. Quando abriu os olhos, o relógio marcava quase 2 da manhã. Ele ainda estava ali, imóvel, olhando os rostos que o encaravam de volta. Na manhã seguinte, os relatórios solicitados chegaram por e-mail. Rafael os abriu com pressa. Havia nomes, datas, cargos, mas o que o fez parar foi uma linha discreta no final da planilha. Funcionária desligada por falha grave, sem justificativa registrada. Aquela frase seca e impessoal soou como uma sentença. Rafael se recostou na cadeira, o olhar fixo na tela. O coração batia devagar, pesado. Agora ele sabia o nome da mulher, lembrava do rosto e do tempo em que ela havia trabalhado para ele. Mas o vazio deixado pelo registro, a ausência de explicações, só aumentava o mistério. Fechou o laptop, encostou-se na cadeira e olhou para o teto. A lembrança de Clara, o olhar de Sofia e aquela palavra, falha, misturavam-se em sua mente. E pela primeira vez, Rafael Monteiro sentiu que a verdade não seria algo fácil de encontrar. O relógio marcava 9 da manhã, quando Rafael entrou no prédio da Monteiro Incorporadora. Os passos ecoavam no corredor espelhado, firmes, mas com algo diferente. Havia tensão em cada movimento. Ele trazia em mãos a pasta com o nome Clara Oliveira, em letras gastas. Os funcionários o observavam discretamente. Alguns desviavam o olhar, outros cochichavam. O caso da menina no lixão ainda era assunto, mas ninguém ousava perguntar nada. Rafael subiu direto ao último andar. A porta da sala de Sérgio Nogueira estava entreaberta. Sérgio era seu diretor financeiro e braço direito há mais de 10 anos. Um homem calculista, de sorriso controlado e respostas precisas. Mas naquela manhã, Rafael não queria precisão. Queria verdade. Empurrou a porta sem bater. Precisamos conversar. Sérgio levantou os olhos do monitor surpreso. Claro, Rafael. Aconteceu algo? Rafael jogou a pasta sobre a mesa. Aconteceu sim. Isso aqui. Sérgio olhou o nome na capa e forçou um sorriso. Clara Oliveira. Nossa, faz tempo. Você se lembra dela? Perguntou Rafael, a voz baixa, mas firme. Vagamente, funcionária de uma filial antiga, se não me engano. Era do setor financeiro. Demitida há 9 anos. Acho que sim. Por quê? Rafael cruzou os braços. Foi você quem assinou a demissão. O olhar de Sérgio vacilou por um instante. Um piscar rápido, mas suficiente. Deve ter sido um erro contábil. Tivemos muitos naquela época, lembra? O sistema era precário. Um erro contábil que custou o emprego de uma pessoa. Acontece, Rafael. Eu nem lembro dos detalhes. Rafael se aproximou. Pois eu quero lembrar. Abriu a pasta, espalhou os documentos sobre a mesa. Não há relatório, não há registro da suposta falha. Nada. Só a sua assinatura. Sérgio franziu o senho. Deve ter se perdido nos arquivos. São dados antigos. Não se perdeu, cortou Rafael. Foi apagado. Sérgio respirou fundo, apoiando-se na cadeira. Está insinuando o quê? Que alguém quis fazer essa mulher desaparecer dos registros. O silêncio preencheu a sala. Do lado de fora, o som abafado do telefone corporativo ecoava no corredor. Sérgio pigarreou, tentando recompor a calma. Rafael, você está cansado. Essa história da menina está te afetando. Eu estou lúcido, respondeu encarando-o. Quero saber o que aconteceu com Clara Oliveira. O diretor sorriu, mas os olhos denunciavam nervosismo. Clara? Sim, agora lembro um pouco mais. Era dedicada, mas complicada.
Criava atritos com colegas. Talvez tenha se envolvido em algo que não devia. Talvez... Rafael o interrompeu. Sérgio, 9 anos atrás você era o responsável pelo setor. Cada decisão passava por você. Sérgio levantou-se devagar. Olha, se quer mesmo saber, foi melhor para a empresa. Ela cometeu um erro sério. Eu te poupei da dor de cabeça na época. Me poupou? Rafael riu, incrédulo. Ou me escondeu algo? A expressão de Sérgio endureceu. Por alguns segundos, apenas o zumbido do ar-condicionado preencheu o espaço. Rafael o observava em silêncio. E foi ali, naquele breve instante de tensão, que percebeu. O olhar de Sérgio não era o de quem lembrava, era o de quem temia ser lembrado. Eu quero todos os documentos, Sérgio, disse por fim. Relatórios, e-mails, qualquer registro do caso, até o fim do dia. Certo, respondeu o diretor, com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Mas não espere encontrar nada além de um erro administrativo. Rafael deu as costas, parando na porta. Às vezes, um erro administrativo pode enterrar mais do que números. Saiu sem olhar para trás. Durante o almoço, a conversa de Sérgio com a equipe do financeiro era forçada, como se cada palavra fosse medida. Ele tentava agir com naturalidade, mas o suor na testa o traía. Sabia que Rafael não deixaria o assunto morrer. Enquanto isso, na sala de cima, o empresário não tocava na comida. A imagem de Clara, agora nítida na memória, vinha acompanhada de uma sensação que misturava raiva e arrependimento. Alguém havia decidido o destino dela em silêncio, e ele, sem perceber, havia permitido. Pegou o telefone e ligou discretamente para o departamento de arquivos. Quero uma cópia de toda a correspondência interna de 2016, entre o setor financeiro e a filial norte. Envie para mim, confidencialmente. Desligou antes de ouvir resposta. Precisava de fatos, não de promessas. No fim da tarde, Rafael deixou o prédio e dirigiu até o abrigo. O dia estava nublado e o vento trazia cheiro de terra molhada. Assim que chegou, percebeu o alvoroço. Uma das freiras veio correndo. Senhor Monteiro, ainda bem que veio. O que houve? Sofia. Ela desapareceu. O coração dele disparou. Como assim desapareceu? As meninas estavam no pátio brincando. Quando fomos ver, ela não estava mais aqui. Deixou apenas um bilhete. A freira entregou um pedaço de papel amassado. A caligrafia infantil dizia: vou visitar a mamãe. Prometo voltar. Rafael sentiu o estômago gelar. Ela sabe onde é o túmulo? Achamos que sim. As crianças maiores comentaram que ela falou sobre isso ontem. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Me diga onde fica o cemitério mais próximo. A chuva começou no caminho. O limpador de para-brisa, riscando o vidro, acompanhava o compasso acelerado de seu coração. Rafael dirigia sem pensar, só o instinto o guiava. O cemitério ficava a poucos quilômetros dali, pequeno, cercado por muros baixos. O portão estava entreaberto. Entrou, o farol do carro iluminando o chão encharcado. Chamou por ela, mas o vento devolveu apenas o som da chuva. Andou entre os túmulos, tropeçando em pequenas poças de lama, o terno encharcado, e então viu um pequeno corpo encolhido debaixo de uma árvore. Sofia estava ali, dormindo sobre uma sepultura. Os braços abraçavam uma flor arrancada de algum vaso. Rafael se aproximou devagar, o coração apertado. A chuva caía mais forte, batendo nas pedras. Ajoelhou-se, afastou o cabelo molhado da menina e leu a lápide. Clara Oliveira. Por um instante, o mundo parou. A chuva, o vento, o frio, tudo desapareceu. Ele ficou imóvel, encarando aquele nome. A menina se mexeu, abriu os olhos devagar. Eu achei a mamãe, murmurou, sonolenta. Ela estava aqui o tempo todo. Rafael engoliu em seco. As palavras não saíam. O som da chuva parecia mais alto agora, como se o céu também tivesse algo a dizer. Envolveu a menina com o casaco, pegou-a nos braços e olhou novamente para o nome gravado na pedra. Sentiu que aquela descoberta era só o começo e que,
A partir dali, nada mais seria o mesmo. Enquanto caminhava de volta até o carro, o vento levou uma folha da árvore que caiu aos seus pés. No tronco úmido, refletido pela luz dos faróis, o nome de Clara parecia brilhar no escuro. Rafael apertou os olhos, tentando conter a dor que não sabia explicar. No fundo, já entendia. Havia muito mais por trás daquela história do que uma simples demissão. E ele acabara de tocar na primeira sombra do que estava por vir. A manhã amanheceu cinzenta. Rafael não dormira. Passou a noite sentado na poltrona da sala, o casaco ainda úmido, a imagem de Sofia dormindo sobre a sepultura cravada na memória. Aquela cena parecia um retrato do impossível, uma criança abraçada ao nome de quem lhe deu a vida. Quando o sol rompeu tímido entre as nuvens, ele tomou uma decisão silenciosa. Precisava saber quem havia sido Clara Oliveira, não nos papéis frios da empresa, mas na realidade de quem viveu esquecida. O endereço veio através de uma das freiras do abrigo. Era uma casa simples, num bairro afastado que agora estava vazia. Pertencia ao governo, mas as chaves ainda estavam com uma vizinha idosa, Dona Lúcia, que lembrava bem de Clara e da filha pequena. Era boa moça, disse a mulher, entregando o molho de chaves. Trabalhava muito, quase nunca reclamava, ficou doente e depois foi tudo muito rápido. Rafael apenas assentiu. Não quis detalhes. A palavra rápido já dizia mais do que precisava. Entrou na casa com cuidado, o som do portão rangendo atrás de si. O ar ali dentro era parado, cheirando a poeira e lembrança. Tudo parecia intocado, como se o tempo tivesse parado no exato dia em que Clara se foi. A sala era pequena, iluminada por uma janela coberta com cortina improvisada. Havia uma estante de madeira com poucos livros e uma fotografia emoldurada sobre a mesa. Uma mulher sorrindo ao lado de uma garotinha de trancinhas. Sofia. Rafael respirou fundo. Os traços eram inconfundíveis. Subiu os degraus estreitos até o quarto. A cama ainda tinha uma colcha desbotada e sobre ela caixas empilhadas com papéis e cadernos antigos. A cada passo, o peso da culpa se tornava mais visível, mais humano. Começou a revirar as caixas, tentando entender quem ela fora após deixá-lo para trás. Encontrou comprovantes, anotações, bilhetes de compras. E então, no fundo de uma caixa menor, viu um envelope amarelado, dobrado com cuidado. O nome na frente o fez parar. Rafael. O traço da letra era firme, mas carregava emoção. Ele sentou-se na beira da cama e abriu com as mãos trêmulas. A carta tinha apenas algumas linhas, escritas em tinta azul. Rafael, se um dia essa carta chegar até você, espero que não seja para cobrar nada. Eu só quero que saiba que nunca te culpei. A vida foi dura, mas Sofia me deu força para continuar. Prometi à nossa filha que você nos encontraria. Ela acredita nisso com o coração inteiro. Eu também quero acreditar. As palavras eram simples, mas entravam como lâmina. Rafael respirou fundo, tentando conter o que sentia. A letra tremida na última frase indicava o fim de uma força que se esgotava. Um adeus que nunca pôde ser dito em voz alta. Ele dobrou a carta com cuidado, como quem segura algo sagrado, e ficou olhando o vazio do quarto. Ali estavam o silêncio, o passado e a prova de que sua ausência havia sido maior do que imaginava. Levantou-se e olhou ao redor. As paredes tinham marcas infantis, desenhos em giz e uma frase rabiscada perto da janela. Um dia, papai vai achar a gente. A garganta apertou. Por um instante, Rafael encostou a testa na parede fria e fechou os olhos. Nunca imaginara que o preço do sucesso seria encontrar o amor perdido entre lembranças esquecidas. Guardou a carta no bolso interno do paletó e saiu da casa devagar. A vizinha o esperava no portão. Achou o que procurava? Perguntou com delicadeza. Ele demorou a responder. Achei mais do que queria. O vento soprou leve, levantando a poeira da rua. Rafael olhou para o céu e imaginou o rosto dela.
o mesmo sorriso que agora vivia em Sofia. Sentiu um peso e, ao mesmo tempo, uma estranha paz. Enquanto caminhava até o carro, segurava o envelope junto ao peito. Não era apenas uma carta. Era o testamento invisível de uma mulher que o perdoara sem nunca ouvir desculpas. E, nas palavras simples de Clara, Rafael entendeu o que sempre fingiu não ver. O amor que ele desperdiçou era o mesmo que agora o chamava de volta, através da filha que o destino devolvera à sua porta. O envelope com a carta de Clara ainda estava no bolso do paletó quando Rafael desceu do carro diante do laboratório. O céu estava nublado e o vento frio trazia o cheiro metálico da chuva prestes a cair. Ele observou a fachada por um instante, tentando ignorar a sensação de que estava prestes a cruzar uma fronteira invisível. Entrou sem se identificar. Usou o nome de um dos assessores, apenas para evitar curiosos. Preencheu os formulários e entregou discretamente 2 materiais. Uma amostra sua e uma mecha do cabelo de Sofia, guardada por uma das freiras do abrigo a pedido dele. "Quanto tempo?" perguntou, a voz seca. 3 dias úteis, senhor. 3 dias. O tempo mais longo de sua vida. Saiu do prédio e ficou parado na calçada, olhando os carros passarem. Sabia que aquele resultado podia mudar tudo. Não só sua história, mas o que restava da imagem que o mundo fazia dele. No abrigo, Sofia estava sentada no pátio, desenhando no chão com um pedaço de giz. Quando o viu se aproximar, o sorriso sumiu. Ela baixou os olhos, o corpo tenso. "Trouxe umas frutas para vocês", disse ele, tentando parecer natural. A menina não respondeu. As outras crianças correram para pegar os sacos, mas ela permaneceu imóvel, riscando o chão. Rafael se abaixou ao lado dela. "Esse desenho é bonito." "O que é?" Sofia deu de ombros. "É só um lugar que inventei." O desenho mostrava uma casa simples, cercada por árvores. No meio, uma figura masculina de mãos dadas com uma menina. "Parece feliz", comentou ele. Sofia parou de desenhar e olhou para ele com desconfiança. "Você veio mesmo ver a mamãe?" perguntou de repente. Rafael hesitou. "Fui até a casa dela. E ela?" A voz da menina era um sussurro. Ele respirou fundo. "Ela está em paz agora, Sofia." A garota ficou em silêncio por alguns segundos. Depois virou o rosto. "Todo mundo diz isso quando alguém vai embora." A frase o atravessou. Tentou falar algo, mas ela já se levantava e caminhava para dentro do abrigo, sem olhar para trás. Rafael ficou um tempo ali, observando o giz colorido no chão, borrado pela poeira. A distância entre ele e a menina parecia impossível de vencer. Não sabia como alcançá-la. Talvez porque nunca soubera como alcançar ninguém. No caminho de volta para o carro, encontrou a freira mais velha, que o observava em silêncio. "Ela ainda tem medo", explicou. "Depois que a mãe partiu, passou um tempo nas ruas. Pessoas prometeram coisas a ela e nunca cumpriram." Rafael assentiu, a voz rouca. "Então é isso. Ela não acredita mais em promessas, mas acredita em gestos", disse a freira. "Só não desista tão rápido." Os dias seguintes foram longos e silenciosos. Rafael ia à empresa, mas sua mente não estava nos contratos. Enquanto os executivos discutiam números, ele pensava em giz colorido, em desenhos no chão e em uma carta dobrada no bolso. A imprensa, por outro lado, não o deixava em paz. Sites e colunas sensacionalistas começaram a publicar manchetes insinuando um escândalo. "Quem é a menina que abalou o Império Monteiro?" Marta, sua assessora, entrou em sua sala com o rosto pálido. "Precisamos reagir. As redes estão especulando demais." "Reagir como?" perguntou ele, sem levantar os olhos do computador. "Uma coletiva. Uma declaração oficial. O silêncio está alimentando boatos." Rafael suspirou. "E se eu disser a verdade? Que encontrei uma criança abraçada a uma foto minha e que talvez ela seja minha filha?" "A imprensa vai te destruir", respondeu Marta sem hesitar. "Pelo menos até o resultado do exame." Ele fechou o laptop devagar.
Então que esperem o resultado. Naquela noite chovia. Rafael estava sozinho na cobertura, olhando as gotas deslizarem pelos vidros. Pegou o celular e abriu uma pasta de fotos. Ali estavam imagens de prédios, jantares, prêmios. Nenhuma mostrava algo que realmente importasse. Deixou o aparelho sobre a mesa e pegou a carta novamente. Leu as palavras de Clara pela 5ª vez. Prometi à nossa filha que você nos encontraria. Ele sussurrou, quase sem voz. Eu encontrei. Só não sei o que fazer agora. Na manhã seguinte, decidiu visitar o abrigo mais uma vez. As crianças estavam brincando no pátio. Sofia o viu, mas fingiu não notar. Ele se aproximou devagar e deixou um caderno novo ao lado dela. É para você desenhar, disse. Ela levantou o olhar. Eu não pedi nada. Eu sei, mas achei que gostaria. A menina abriu o caderno com cuidado. As páginas limpas pareciam assustá-la. Mamãe dizia que papel novo dá medo, murmurou. Porque a gente tem que decidir o que colocar nele. Rafael sorriu de leve. Então desenhe o que quiser. Sofia olhou para ele por um segundo e depois voltou o rosto fingindo desinteresse. Mas quando ele começou a se afastar, ela chamou quase num sussurro. Você volta amanhã? Ele parou. Volto. 3 dias depois o telefone tocou. Era o número do laboratório. O som da voz do atendente soava distante, quase irreal. Senhor, o exame solicitado está pronto. Pode retirar pessoalmente. Rafael agradeceu e desligou. O coração batia em descompasso. Demorou alguns segundos para levantar da cadeira, como se cada passo o aproximasse de algo que ele ainda não sabia se queria ouvir. O trajeto até o laboratório pareceu mais longo do que nunca. A recepcionista entregou o envelope lacrado, sem dizer nada. Rafael assinou, guardou o papel no bolso e saiu. Dentro do carro, o som da chuva voltava a acompanhar o ritmo de sua respiração. Abriu o envelope com as mãos trêmulas, leu as linhas técnicas, os códigos, as porcentagens, e então viu, em letras objetivas e frias, compatibilidade genética, positiva. O ar pareceu desaparecer. Encostou a cabeça no volante, os olhos fixos no nada. Não era apenas uma confirmação científica, era o peso de uma promessa antiga, cumprida tarde demais. Lá fora, a chuva caía sem pausa, lavando o vidro, enquanto Rafael tentava entender o que fazer com a verdade que agora carregava. O amanhecer foi diferente naquele dia. Não havia silêncio, apenas ruído. Celulares tocavam, notificações vibravam e as telas piscavam em um ritmo quase hipnótico. Rafael acordou com o som insistente do telefone. Era a Marta. Aconteceu, disse ela sem rodeios. Vazou. O quê? Perguntou, a voz ainda rouca. A história. Toda ela. O exame. A menina. Tudo. Está em todos os portais de notícia. Rafael sentou-se na cama, o coração acelerado. Ligou a TV. Na tela, a manchete girava em letras vermelhas. Milionário descobre filha em lixão. O Império Monteiro sob escrutínio. A matéria exibia fotos de Sofia no abrigo, imagens dele no lixão e trechos antigos de entrevistas em que falava sobre meritocracia e esforço individual. Os apresentadores sorriam com aquele ar de falsa empatia que disfarçava julgamento. Senhor, precisamos agir rápido, insistia Marta do outro lado da linha. As ações já caíram 4 pontos em menos de 1 hora. Rafael desligou a TV e ficou olhando o reflexo da própria imagem no vidro. Sabia que o mundo não perdoava a humanidade, especialmente quando vinha de quem tinha poder. No prédio da empresa, o caos era completo. Câmeras de televisão cercavam a entrada, jornalistas disputavam espaço, microfones apontados em todas as direções. Funcionários desviavam o olhar, fingindo normalidade. Ao entrar, Rafael sentiu a pressão dos olhares. O som dos sussurros parecia aumentar a cada passo. Na sala de reuniões, os diretores o esperavam. Sérgio estava lá, de terno impecável e expressão grave. Precisamos de um posicionamento oficial.
começou ele em tom sereno. Algo que mostre empatia, mas preserve a imagem da empresa. Rafael se manteve em silêncio. Sérgio continuou. A imprensa está pintando você como um homem que abandonou a mãe da criança. Precisamos controlar a narrativa. Controlar? Interrompeu Rafael encarando-o. Você acha que isso é uma narrativa? Sérgio ajeitou a gravata. Tudo é narrativa, Rafael. Até a verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael cruzou os braços. E qual é a sua sugestão? Distanciar a empresa do escândalo, emitir uma nota dizendo que o caso é pessoal, sem relação com o Grupo Monteiro. Marta, sentada mais ao fundo, tentou intervir. Senhor, talvez seja melhor não negar. Isso pode piorar. Sérgio lançou-lhe um olhar afiado. Negar não, apenas separar. Se a marca for manchada, não teremos como segurar os investidores. Rafael observou o rosto do homem que sempre confiara. Havia calma demais na voz dele, um controle ensaiado, e foi nesse instante que percebeu algo. A mesma calma que vira anos antes, quando Clara desapareceu dos registros. Faça o que precisar, disse por fim, mas eu falarei quando achar que devo. Sérgio assentiu, mas o brilho nos olhos denunciava satisfação. Em poucas horas, as redes sociais estavam em guerra. Alguns o exaltavam como exemplo de arrependimento e humanidade. Outros o atacavam como símbolo da hipocrisia dos poderosos. Vídeos e montagens circulavam, manchetes se repetiam com variações de escândalo e moralidade. Homem mais rico da cidade encontra filha perdida entre o lixo. Redenção ou estratégia de marketing? Os comentários eram piores. Uns diziam que era mentira, outros que ele queria limpar a própria imagem. As pessoas amavam histórias de culpa, desde que não precisassem perdoar. Rafael tentou se isolar, mas não havia como. Até as pessoas mais próximas o tratavam diferente. Amigos de negócios sumiram. Convites foram cancelados. Em menos de 2 dias, parte dos investidores suspendeu contratos. Na sede, Sérgio assumia o controle da crise com precisão cirúrgica. Convocava reuniões, concedia entrevistas e posava de conselheiro leal. Mas entre linhas e palavras espalhava dúvida. O senhor Monteiro é um homem de coração, dizia em uma coletiva. Mas todos sabemos como a imprensa distorce as coisas. É preciso cautela. A fala era aparentemente neutra, mas insinuava mais do que dizia. Cada frase plantava a ideia de que Rafael não era um pai redimido, mas um empresário tentando salvar a própria reputação. As manchetes seguintes provaram o efeito. Fontes próximas sugerem que Rafael Monteiro usa a criança para suavizar a imagem corporativa. Rafael viu tudo da sala, o rosto tenso diante da TV. Sabia reconhecer manipulação, e agora ela vinha de dentro. Chamou Marta. Quem deu essas declarações? Oficialmente ninguém, mas parece que partiu do setor financeiro. Sérgio. Claro que era Sérgio. À noite, Rafael foi até o abrigo. Precisava ver Sofia. Não como empresário tentando se justificar, mas como pai tentando se reconstruir. Ela estava no quarto coletivo, sentada na cama, o olhar fixo no vazio. A freira que o acompanhava fez sinal para que ele se aproximasse. Rafael se ajoelhou. Está tudo bem, Sofia? Ela deu de ombros. As outras crianças falaram que você é famoso, que vão vir te filmar. Não ligue para isso. Eu não gosto de câmera. Elas fazem as pessoas mentirem. Ele engoliu em seco. A frase era simples, mas verdadeira demais. Eu também não gosto, disse com um sorriso triste. Mas às vezes elas aparecem mesmo quando a gente não quer. Sofia o olhou como se tentasse decifrar se podia confiar nele. Eles disseram que você é bom com dinheiro. Isso é verdade? É. Mas nem tudo o que o dinheiro compra vale a pena. Ela pensou por um instante. Mamãe dizia isso também. As palavras dela o atingiram como um soco. Antes que pudesse responder, uma das freiras entrou apressada. Senhor Monteiro, sinto muito.
O portão do abrigo está cheio de repórteres. Descobriram o endereço. Rafael olhou pela janela. Flashes iluminavam a grade de ferro. Vozes gritavam seu nome. Sofia recuou, assustada. Eu não quero sair na televisão. Ele a segurou pelos ombros. Ninguém vai te machucar, eu prometo. Minutos depois, do lado de fora, Rafael enfrentava o caos. Repórteres avançavam, microfones quase encostando em seu rosto. Senhor Monteiro, é verdade que a menina é sua filha? Vai assumir a guarda? Foi um caso com uma funcionária? Ele passou entre eles em silêncio, o rosto fechado. O som dos flashes era ensurdecedor. No meio da confusão, ouviu alguém gritar. O povo não acredita em lágrimas de milionário. A frase o perseguiu até o carro. Na madrugada, de volta à cobertura, Rafael abriu o laptop. As manchetes ainda estavam lá, multiplicando-se. Mas algo novo o esperava em sua caixa de e-mail. Um link anônimo, sem remetente. Ao abrir, encontrou um vídeo. Sérgio, em uma entrevista informal, dizia com ar de falsa lealdade. Rafael é um homem emocional. Às vezes, deixa o coração interferir nas decisões empresariais. Não é de hoje que ele se envolve com funcionárias e depois se arrepende. Rafael fechou o computador devagar. As mãos tremiam, mas os olhos estavam frios. Agora não era apenas uma crise de imagem. Era guerra. Lá fora, a cidade seguia barulhenta, indiferente, mas dentro dele algo mudava. Pela primeira vez, Rafael Monteiro sentia o peso do próprio nome e o quanto ele podia destruir ou salvar dependendo de como fosse usado. A imprensa só se acalmou quando Rafael desapareceu por alguns dias. Nenhuma aparição pública, nenhuma declaração. As câmeras ficaram do lado de fora, esperando uma nova manchete que não veio. Enquanto isso, os portões altos da mansão Monteiro se abriram discretamente pela primeira vez para alguém que não usava terno, salto ou crachá. Sofia. Ela entrou de cabeça baixa, segurando uma pequena mochila azul que parecia pesar mais que tudo o que havia ao redor. Do lado de dentro, o hall de mármore refletia a luz das janelas enormes. O chão brilhava como um espelho. A menina parou no meio do salão e ficou imóvel. Não parecia admirada, apenas confusa. Você pode subir, disse Rafael, tentando soar gentil. Seu quarto é o primeiro à esquerda. Sofia olhou ao redor. Tudo isso é uma casa? É, parece uma igreja. Rafael esboçou um sorriso breve, mas logo o perdeu. A comparação era precisa demais. Os empregados estavam alinhados no corredor, instruídos a tratar a menina com respeito. Mas respeito, ele logo percebeu, não era a mesma coisa que carinho. As expressões eram contidas, os gestos automáticos. Alguns cochichavam discretamente quando achavam que ela não ouvia. Pobrezinha, imagina uma criança vinda do lixão aqui dentro. Sofia fingia não perceber, mas seus olhos captavam tudo. Não dizia nada, apenas observava. As paredes brancas, os tapetes, os quadros com rostos sérios. Rafael tentou quebrar o gelo. No segundo dia, encheu o quarto dela de brinquedos novos, bonecas, pelúcias, livros coloridos, mandou preparar roupas, sapatos, lençóis de algodão. Quando subiu para vê-la, encontrou tudo empilhado no canto. Ela estava sentada no chão, desenhando com um lápis. Não gostou dos brinquedos? Perguntou, tentando disfarçar o desapontamento. Sofia deu de ombros. São bonitos, mas não são meus. Ele se aproximou. Agora são. Pode brincar com todos. Ela balançou a cabeça. Brinquedo novo não cheira a ninguém. Rafael não entendeu de imediato. Depois, percebeu que ela falava de ausência, não de cheiro. Tentou mudar de assunto. Está com fome? Não. Sofia desenhava uma casinha. As freiras diziam que quando a gente come triste, o estômago chora depois. Ele não respondeu. Ficou apenas observando o traço firme da menina. Era um desenho simples, mas carregava algo de inquietante. Uma casinha pequena cercada por muros altos. E no canto, uma figura deitada no chão.
Nos dias seguintes, a rotina da casa se adaptou à presença dela. Sofia acordava cedo, tomava café sozinha e passava o dia explorando os corredores. Não se aproximava de ninguém. Às vezes, desaparecia por horas e reaparecia em lugares improváveis, na lavanderia, na garagem, na varanda vazia. Os empregados, sem saber como agir, limitavam-se a observá-la à distância. Rafael, por sua vez, tentava se aproximar da filha com a delicadeza de quem pisa em vidro. Certa tarde apareceu com um presente nas mãos. "Trouxe uma coisa para você." Sofia olhou desconfiada. Era uma bicicleta nova, vermelha, com laço no guidão. "Você sabe andar?" perguntou ele. "Aprendi no abrigo", respondeu sem tocar no presente. "Então, quer dar uma volta?" Ela olhou para o portão da mansão, depois para ele. "Só se for na rua." Rafael hesitou. A rua estava cheia de repórteres ainda escondidos atrás dos muros. Mas ele entendeu o que ela queria dizer. Sofia não queria brinquedos, queria liberdade. "Prometo que um dia você vai poder", disse, tentando aliviar o peso da resposta. Ela apenas deu de ombros. "As promessas são bonitas, até virarem mentira." Rafael ficou parado, sem saber o que dizer. Sofia subiu as escadas, o som dos passos ecoando pela casa vazia. Naquela noite, o silêncio era quase absoluto. Rafael estava em seu escritório, revendo relatórios. Mas pela primeira vez em anos, os números não faziam sentido. A mente voltava sempre à mesma imagem. A menina isolada, em meio ao luxo. Um contraste cruel que ele próprio havia criado. Levantou-se e foi até o corredor. As luzes estavam apagadas. Parou diante da porta do quarto dela, entreaberta. Empurrou devagar. O quarto estava vazio. A cama, intacta. Rafael franziu o senho, olhou em volta, o coração acelerando. Chamou o nome dela em voz baixa. Nada. Caminhou até o closet e então a viu. Sofia dormia encolhida no chão, sobre uma manta improvisada. Os brinquedos permaneciam intactos nas prateleiras. Ela usava o casaco que trouxera do abrigo, apesar dos lençóis limpos ao lado. Rafael se ajoelhou, sem saber o que fazer. Por um instante ficou apenas observando o rosto sereno dela, o peito subindo e descendo lentamente. No canto havia um travesseiro dobrado e um bilhete rabiscado com lápis. "O chão é mais seguro." Ele sentiu um nó apertar a garganta. Não era um capricho, era reflexo de quem nunca pôde confiar nas paredes ao redor. Sem fazer barulho, pegou uma manta leve e cobriu a menina. Ficou ali por alguns minutos, sentado no chão do closet, observando o pequeno corpo que dormia. Pela primeira vez, o silêncio daquela casa parecia diferente. Não era mais o silêncio do luxo. Era o silêncio de quem aprende o som do medo. Rafael encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Percebeu que, apesar de tudo o que possuía, aquela criança sabia mais sobre o valor da segurança do que ele sobre qualquer outra coisa na vida. E naquele instante entendeu o verdadeiro desafio. Não bastava abrir as portas de casa. Ele teria que abrir as portas do próprio coração, coisa que não fazia há anos. Lá fora, a noite avançava e a mansão Monteiro permanecia iluminada, silenciosa e imensa. Mas agora havia vida dentro dela, pequena, frágil, assustada, mas viva. E pela primeira vez, aquele lugar que sempre parecera um templo vazio começava lentamente a se tornar um lar. As manhãs voltaram a ter ruído na casa. Passos apressados de empregados, o som de pratos, o murmúrio distante da televisão. Mas dentro do escritório, Rafael vivia outro tipo de silêncio. Aquele que vem antes de uma tempestade. Os relatórios da empresa estavam sobre a mesa. Havia algo errado neles. Números inflados, projetos sociais, com custos absurdos e relatórios vagos sobre doações. Tudo com o mesmo selo. Programa Esperança Monteiro. Uma iniciativa criada anos atrás para ajudar comunidades carentes. A princípio, Rafael se sentiu aliviado. Uma parte dele gostava de acreditar que sua empresa ainda fazia algo bom.
Mas, à medida que lia as planilhas, a sensação mudava. Os gastos não batiam. E o nome que assinava todos os relatórios financeiros estava lá, repetido em cada página: Sérgio Nogueira. Rafael respirou fundo, os olhos fixos nos números. O programa Esperança havia sido um de seus projetos mais divulgados. Campanhas, fotos, vídeos mostrando crianças sorrindo e escolas reconstruídas. Agora, parecia tudo parte de uma encenação. Pegou o telefone e chamou Marta. Quero uma análise completa de todos os repasses do programa social. 3 anos para trás. Posso saber o motivo? Perguntou ela, cautelosa. Só faça. E em silêncio. À tarde, uma reunião de rotina com o conselho tomou outro rumo. Sérgio estava presente, falando sobre reputação corporativa e ações solidárias. O tom da voz dele, suave e seguro, fazia o resto da sala assentir em silêncio. O programa social será ampliado, dizia. O país precisa ver a Monteiro como exemplo de responsabilidade. Rafael o observava sem interromper, sabia reconhecer quando alguém mentia, e Sérgio mentia com maestria. Quando o diretor terminou, Rafael apenas disse: interessante, quero ver as prestações de contas. Claro, respondeu Sérgio, sem hesitar. Estão com o setor contábil. Posso te enviar amanhã. Quero agora. O silêncio na sala foi imediato. Sérgio tentou disfarçar o incômodo. Agora? Bom, posso pedir que tragam os arquivos, mas vai levar tempo. Eu espero. Os outros diretores trocaram olhares. Sérgio pigarreou, forçando um sorriso. Rafael, não é necessário dramatizar. Está tudo sob controle. Foi isso que me disseram sobre Clara, respondeu, a voz baixa, mas cortante. Sérgio empalideceu por um instante, mas logo se recompôs. Não misture as coisas. São as mesmas coisas, Sérgio, só mudaram de nome. O ar ficou pesado. Os demais executivos fingiram olhar para os papéis, tentando escapar da tensão. Rafael levantou-se. Quero os relatórios em minha mesa até o fim do dia. E Sérgio, dessa vez, nada de sumir com provas. Saiu da sala sem olhar para trás. Horas depois, em seu escritório, recebeu os documentos solicitados. 3 caixas cheias de relatórios impressos e pendrives lacrados. Passou a noite analisando tudo, linha por linha. O que encontrou o fez sentir nojo, não apenas do sistema, mas de si mesmo por ter acreditado nele por tanto tempo. As escolas financiadas pela empresa eram prédios alugados e abandonados, reformados apenas o suficiente para parecerem legítimos nas filmagens de campanha. As doações para famílias carentes iam para contas fantasmas, e parte do dinheiro retornava em contratos superfaturados, tudo perfeitamente registrado, tudo com aparência de filantropia. Sérgio havia transformado a palavra caridade em uma ferramenta de desvio, e a imagem pública de Rafael, o homem que ajudava os pobres, era o escudo perfeito. Ele fechou a pasta com força. A raiva pulsava como um tambor no peito. No dia seguinte, Marta entrou em sua sala com expressão preocupada. Fiz o que pediu. A análise confirma o desvio. Os números são absurdos. Rafael olhou para ela, exausto. Eu sabia. O que vai fazer? Ainda não sei. Marta hesitou. Se isso vier à tona, a empresa afunda. E com ela, o seu nome. Rafael se levantou e foi até a janela. Lá fora, a cidade seguia em ritmo normal, cega para o que acontecia por trás das fachadas de vidro. Talvez seja isso que precise acontecer. Marta o observou, surpresa. Vai se destruir junto? Ele se virou lentamente. Às vezes, é a única forma de limpar o que está podre. À noite, enquanto o resto da casa dormia, Rafael desceu até o escritório particular. Sobre a mesa, as pastas com as provas do esquema. Ligou o computador, abriu um novo arquivo e começou a anotar tudo. Datas, valores, nomes. Não como empresário, mas como testemunha. Sofia apareceu na porta, esfregando os olhos. Você ainda acordado?
Rafael se assustou um pouco, mas sorriu. Não consegui dormir. Ela entrou descalça, o pijama largo arrastando no chão. É por causa das pessoas que te perseguem? Ele respirou fundo. É por causa das pessoas que enganam. Sofia se aproximou e olhou para os papéis sobre a mesa. Isso é trabalho? É justiça. Ela não entendeu, mas assentiu. Mamãe dizia que justiça é quando a gente tenta consertar o que fez errado. Rafael olhou para ela, e por um momento, a raiva deu lugar a um tipo de paz silenciosa. Talvez fosse isso mesmo, consertar, ainda que tarde demais. Vai dormir, Sofia. Você vem depois? Prometo. Ela sorriu de leve e saiu. Quando a porta se fechou, Rafael abriu o cofre e guardou as pastas. Mas deixou uma delas separada, a que continha a assinatura de Sérgio. Pegou o telefone e discou devagar. Preciso de uma auditoria independente, disse a voz firme. Confidencial, fora do país. Entendido, senhor. Quero tudo rastreado, até o último centavo. Desligou e apoiou as mãos sobre a mesa. Sabia que, ao fazer isso, estava declarando guerra ao próprio império que construíra. Mas também sabia que era o único caminho para se libertar dele. No dia seguinte, Sérgio o procurou. Trazia um sorriso diplomático e uma xícara de café nas mãos. Fiquei sabendo que pediu uma auditoria. Posso saber por quê? Pode, respondeu Rafael, sem levantar os olhos. Porque não confio mais em você. O sorriso de Sérgio se desfez. Isso é grave. Está me acusando de algo? Ainda não, mas vou. Por um segundo, o rosto de Sérgio perdeu a cor. Depois, recuperou o controle. Rafael, somos sócios, velhos amigos. Pense bem antes de transformar isso numa caça às bruxas. Não é uma caça, disse Rafael, finalmente o encarando. É uma faxina. Sérgio riu sem humor. Cuidado para não jogar fora o espelho junto com a sujeira. Rafael não respondeu. O homem saiu, deixando no ar o cheiro de café e ameaça. Mais tarde, sozinho, Rafael olhou para a mesa repleta de provas. Lembrou-se de Clara, de Sofia, das mentiras, da empresa que agora parecia um castelo erguido sobre areia. Tudo o que construíra tinha sido usado para enganar. Mas agora, ele sabia o que fazer. Não era apenas sobre vingança, era sobre redenção. Se um dia tivesse que perder tudo, que fosse reconstruindo o que nunca teve coragem de encarar, a verdade. E enquanto o relógio marcava meia-noite, Rafael Monteiro, o homem que um dia acreditara controlar o mundo, começou a planejar o próprio acerto de contas. O dia começou como um dia qualquer, mas o mundo de Rafael Monteiro desabou antes do meio-dia. Ele estava a caminho da empresa quando o telefone de Marta tocou freneticamente. Não vá, Rafael, disse ela, a voz urgente. Saiu agora. O quê? A reportagem. Rafael parou o carro no acostamento. Marta continuou, ofegante. Um dossiê inteiro, com sua assinatura em contratos falsos. Estão dizendo que o senhor desviou recursos do programa social. O sangue gelou. Isso é mentira. Eu sei, mas os documentos são reais. Ou parecem ser. A imprensa já está transmitindo. Rafael ligou o rádio. A voz do apresentador soava quase triunfante. Novas provas ligam o empresário Rafael Monteiro a um esquema milionário de desvio de verbas destinadas a projetos sociais. Documentos internos confirmam a assinatura do próprio executivo nos repasses irregulares. O nome Monteiro ecoava em cada frase, arrastando junto o peso de uma reputação construída ao longo de décadas. Na sede, o caos já estava instaurado. Jornalistas se aglomeravam do lado de fora, câmeras piscando como flashes de guerra. Dentro, os corredores ferviam com telefonemas. Diretores apressados e olhares que antes o reverenciavam, agora se desviando. Sérgio o esperava na sala de reuniões, expressão grave, mas o brilho discreto no olhar denunciava algo mais. Rafael, precisamos agir com calma, disse ele num tom de falsa preocupação. A imprensa está enlouquecida. Calma, respondeu Rafael, atirando sobre a mesa a pasta com as provas verdadeiras.
Eu tenho tudo aqui. Sei que o esquema é seu. Sérgio ergueu as sobrancelhas. Meu! Rafael está me acusando diante do conselho? Estou te chamando de mentiroso e de ladrão. Um murmúrio percorreu a sala. Os diretores se entreolharam, inquietos. Sérgio manteve o tom baixo, quase paternal. Cuidado com as palavras. A empresa não pode se dar ao luxo de um escândalo interno. Já existe um escândalo, rebateu Rafael. E ele tem o seu nome. Sérgio suspirou. Ajustou o relógio e, sem mudar a expressão, deslizou um envelope sobre a mesa. O conselho se reuniu. Decidimos afastá-lo temporariamente até que a investigação termine. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos encarando o papel. Você planejou isso? Disse por fim. Cada passo. Sérgio abriu um sorriso breve. Planejei salvar a empresa. E quem sabe o seu legado. Aquelas palavras foram a última estocada. Rafael pegou o envelope, dobrou-o e saiu. Os flashes o esperavam do lado de fora, junto ao coro de perguntas que não exigiam respostas. É verdade que o senhor falsificou assinaturas? O senhor usava o programa social para lavar dinheiro? Sente vergonha? Ele passou por todos sem dizer uma palavra, o som dos obturadores se misturando ao zumbido em seus ouvidos. Em casa, o noticiário exibia sua imagem repetidamente. O mesmo rosto que por anos simbolizara poder e prestígio, agora era o rosto do vilão. Sofia estava no sofá, encolhida, assistindo em silêncio. Quando Rafael entrou, ela apontou para a televisão. Estão falando de você. Eu sei. Ela olhou para ele confusa. É verdade o que eles dizem? Rafael se ajoelhou diante dela. Não, Sofia. Nada disso é verdade. Ela abaixou o olhar, mexendo nos dedos. Então por que todo mundo acredita? Ele demorou a responder. Porque é mais fácil acreditar no pior. Sofia o observou por alguns segundos, com aquele olhar direto que parecia atravessar defesas. É assim que as pessoas pagam por fazer o bem? A pergunta veio simples, mas carregada de tudo o que ele sentia e não conseguia dizer. Rafael sorriu com tristeza. Às vezes, sim. Ela se aproximou e encostou a cabeça em seu ombro, em silêncio. Rafael a abraçou devagar, sentindo o peso daquele gesto. Lá fora, os repórteres ainda gritavam seu nome nos portões. Dentro da casa, apenas o som baixo da televisão e o coração de um homem que começava a entender o que realmente significava perder tudo, para talvez começar de novo. Naquela noite, Rafael subiu ao quarto e ficou diante do espelho. O reflexo devolvia um rosto cansado, mas não derrotado. Pegou o celular, abriu a câmera e gravou um único vídeo, sem script, sem assessor, sem edição. Meu nome é Rafael Monteiro. Disseram que eu traí a confiança de um país, que usei o nome da caridade para enriquecer. Mas o que ninguém diz é quem realmente ganhou com isso. Pausou por um instante. Eu vou provar a verdade. E quando provar, não vai sobrar pedra sobre pedra. Salvou o vídeo, mas não publicou. Ainda não. Sabia que precisava esperar. O golpe de volta seria cirúrgico. Enquanto isso, Sérgio tomava o poder. Os noticiários já o chamavam de novo presidente do Grupo Monteiro. E o império agora tinha um novo rosto, o rosto do traidor. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso de tudo. Mas havia algo diferente nele agora. Não era medo, era propósito. O apartamento era pequeno, com paredes descascadas e uma janela que mal fechava direito. Nada lembrava o mundo de vidro e mármore de onde Rafael viera. O ar tinha cheiro de poeira e café requentado. Ali, ninguém o chamava de Senhor Monteiro. O escândalo havia apagado seu nome das capas de revistas, substituindo-o por manchetes cruéis. Ele vendera o carro, deixara a mansão e dispensara os seguranças. Queria, ou precisava, sentir o que era começar do nada. Nos primeiros dias, o silêncio era insuportável. Sem reuniões, sem funcionários, sem luxo. Apenas o som distante da cidade, as sirenes e o eco das lembranças.
Ele se perguntava o tempo todo: como cheguei aqui? E ao mesmo tempo, algo nele começava a respirar pela primeira vez. Na terceira noite, alguém bateu à porta. Rafael abriu e congelou. Diz Sofia. A voz saiu em um sussurro espantado. A menina estava lá, de moletom e mochila nas costas, os olhos atentos, o cabelo preso de qualquer jeito. Eu descobri onde você estava, disse. As pessoas na rua falam de você o tempo todo. Rafael se abaixou, surpreso. Como você saiu do abrigo? Eu não saí, só vim visitar, respondeu com um meio sorriso. Eles acham que estou dormindo. Ele passou a mão na cabeça, dividido entre o susto e o alívio. Você podia ter se perdido, Sofia, mas não me perdi. Ela o olhou firme. Você disse que ia consertar as coisas e eu vim ver se era verdade. Rafael não soube o que dizer. A menina entrou sem pedir, tirou o casaco e olhou em volta. Esse lugar é estranho. Eu sei, mas é melhor do que aquele casarão. Ela riu baixinho. Aqui tem cheiro de gente. Rafael sorriu, quase sem perceber. E cheiro de café queimado. Você fez? Tentei. Sofia foi até o fogão e olhou a panela. Está horrível. Obrigado pela sinceridade. Ela riu e aquele som simples e leve pareceu preencher o apartamento inteiro. Nos dias seguintes, as visitas de Sofia se tornaram mais frequentes. Ela aparecia com livros, frutas ou desenhos. Rafael, aos poucos, começou a reaprender o que significava viver sem máscaras. Tentou cozinhar de verdade. Queimou o arroz, errou no sal, derramou óleo no chão, mas não desistiu. Sofia observava tudo com um ar divertido. Você é rico, mas não sabe fritar um ovo? Corrigindo, era rico. Então agora tem que aprender. Ela cruzou os braços. Senão a gente passa fome. Ele fingiu indignação. A gente? Você planeja morar aqui? Talvez. Ela deu de ombros. O abrigo é chato. Ele riu. E esse lugar não é? Um pouco. Mas você tenta conversar, e isso já é diferente. As tardes começaram a ganhar ritmo. Rafael lavava a louça enquanto ela desenhava na mesa. O apartamento, antes vazio, agora tinha vozes, risadas e pequenos desastres culinários. Em um desses dias, Sofia apareceu com uma flor amassada nas mãos. Para você, disse, deixando-a sobre o balcão. É para casa não parecer tão triste. Rafael olhou para a flor e depois para ela. Obrigado. A mamãe dizia que uma casa só é casa quando tem alguém para bagunçar um pouco. O silêncio que veio depois foi breve, mas cheio de significado. Rafael apenas assentiu, tocando a flor como se fosse um tesouro. Certa noite, chovia forte. A energia oscilava e as luzes piscavam. Sofia se enrolou num cobertor velho e se deitou no sofá. Você tem medo de trovão? Perguntou ele. Não. Ela olhou pela janela. Só de quando tudo fica escuro. Rafael sentou-se ao lado dela. Eu também. A menina o encarou com curiosidade. Você não parece ter medo de nada. Ele sorriu, cansado. É que aprendi a esconder. Mas ultimamente acho que não sei mais como fazer isso. Sofia encostou a cabeça em seu ombro. Então não esconde. O som da chuva preencheu o silêncio. Pela primeira vez, Rafael não sentiu o peso da solidão. Os dias seguintes passaram com simplicidade. Rafael aprendeu a fazer feijão, a pendurar roupas e até a arrumar a cama. Cada gesto era uma lição de humildade e paciência. Às vezes, ele se pegava sorrindo ao perceber o absurdo da situação. O homem que um dia dirigira uma corporação, agora comemorava por conseguir descascar batatas sem cortar os dedos. Mas no fundo, aquela rotina o curava. As paredes descascadas começaram a parecer mais acolhedoras. O chão frio, menos solitário. Ele ainda carregava o peso do nome, da vergonha, da queda. Mas toda vez que Sofia chegava e espalhava seus desenhos pelo chão, esse peso diminuía um pouco. E em meio ao caos que havia sido sua vida, Rafael Monteiro começou a descobrir algo novo. Algo que dinheiro nenhum poderia comprar.
o som de uma risada sincera dentro de um lar pequeno e imperfeito, e o calor inesperado de um coração que, pouco a pouco, deixava de ser feito de cinzas. O apartamento estava mergulhado em silêncio quando Rafael abriu o antigo notebook corporativo que mantinha guardado há anos. O aparelho era lento, a tela azulada refletia o rosto cansado dele. Desde a queda, Rafael evitava olhar para qualquer coisa que lembrasse o passado, mas naquela noite sentia que algo o chamava de volta. Começou vasculhando pastas esquecidas e entre relatórios antigos encontrou um acesso bloqueado. O nome do arquivo chamou sua atenção. Registros Filial Norte, 2016. A mesma época em que Clara havia sido demitida. Tentou abrir, mas o sistema exigia senha. Ele fechou os olhos e digitou uma sequência que só alguém que viveu aquela época lembraria. O computador pensou por alguns segundos. E então, a pasta se abriu. Os arquivos eram gravações internas, registros de voz e vídeo usados para monitorar reuniões antigas. Entre dezenas de nomes, um chamou sua atenção. C. Oliveira, pedido de reunião. Cancelado. Rafael clicou. A tela piscou e uma janela de vídeo se abriu. A imagem era granulada, mas o rosto era inconfundível. Clara. Ela estava em uma sala simples, com pastas nas mãos, visivelmente nervosa. O vídeo mostrava-a tentando falar com alguém fora do enquadramento. "Eu só quero conversar com ele", dizia, a voz trêmula. "É importante. Ele precisa saber a verdade." Logo em seguida, outra voz, fria e impaciente, respondeu: "Já dissemos que o Sr. Monteiro não está disponível. Você está dispensada, Clara." O rosto dela se contorceu, misto de medo e indignação. "Vocês estão mentindo para ele. Eu tenho como provar que o erro não foi meu." A câmera tremeu, alguém pareceu se aproximar. "Se insistir nisso, vai se complicar." A voz era inconfundível. "Sérgio." Rafael ficou imóvel. A raiva o atravessou como uma corrente elétrica. Clara havia tentado falar com ele. Ele poderia tê-la ouvido. Mas Sérgio a silenciara. E ele, cego pela ambição, nunca soubera. O vídeo terminou com Clara saindo da sala, segurando os papéis contra o peito. A última imagem mostrava Sérgio olhando para a câmera e dizendo baixo: "Apague tudo." Rafael fechou o notebook, o coração acelerado, as mãos tremiam. Durante anos, ele acreditara que o destino havia afastado Clara. Agora sabia, não foi o destino, foi uma escolha, e não foi a dele. Pegou o telefone e ligou para Marta. "Preciso que você venha até aqui." Trouxe provas do que realmente aconteceu. Provas? Tudo. Voz, imagem, datas. Sérgio manipulou tudo. Ela hesitou. "Rafael, se for verdade, isso vai explodir o país." "Então que exploda." Horas depois, Marta chegou. Assistiram juntos às gravações. Quando o vídeo terminou, ela ficou em silêncio por um tempo. Ele destruiu a vida dela e a sua. Rafael assentiu, os olhos fixos na tela. "Mas agora eu posso mostrar o que ele fez." "Vai divulgar?" perguntou ela apreensiva. "Sim, e não em segredo. Quero que todo mundo veja." Marta respirou fundo. "Se fizer isso, não há volta. Ele vai reagir." Rafael olhou pela janela, a chuva fina riscando o vidro. "Já estou vivendo o que restou da volta." Na manhã seguinte, Rafael publicou o vídeo. Sem texto, sem defesa, sem discurso. Apenas a verdade, nua e crua, com data e voz. Em poucas horas, a internet entrou em colapso. O vídeo se espalhou como fogo. O rosto de Clara, sua voz, o desespero, tudo ecoava pelas redes. A opinião pública que antes o condenava, agora se dividia entre indignação e choque. Nos bastidores, Sérgio reagia. Chamou advogados, tentou desmentir, alegou manipulação. Mas as imagens falavam por si. Rafael sabia que isso era apenas o começo. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que o peso da culpa começava a sair de seus ombros. À tarde, Sofia chegou do abrigo, trazida por Marta.
Estava animada, sorrindo mais do que o habitual. As freiras viram você na televisão. Elas disseram que agora todo mundo sabe a verdade. Rafael a abraçou com força. Eu só fiz o que devia ter feito há muito tempo. Sofia o olhou curiosa. Então agora tudo vai ficar bem? Antes que ele pudesse responder, ouviu um ruído do lado de fora. Um carro parou em frente ao prédio, o motor ainda ligado. Rafael foi até a janela, mas não conseguiu ver o motorista. Apenas um vulto parado observando. Por instinto, desligou as luzes. Vamos para dentro, disse, tentando soar calmo. Sofia franziu o senho. Quem era? Ninguém. Só um carro. Mas Rafael sabia que não era só um carro. Sabia que Sérgio jamais ficaria quieto. E aquele vulto, imóvel sob a chuva, era o aviso silencioso de que a verdade, embora libertadora, tinha um preço. Ele fechou as cortinas e respirou fundo, sentindo o ar denso do apartamento. Depois olhou para Sofia e disse com voz firme: Não se preocupa. Agora é a nossa vez de não ter medo. Ela assentiu e um pequeno sorriso se formou em seu rosto. Rafael sabia que o pior ainda estava por vir. Mas pela primeira vez, estava pronto para enfrentá-lo. A chuva caía fina, transformando as ruas em espelhos quebrados de luz. Era quase meia-noite quando Sofia saiu para jogar fora o lixo. Rafael, distraído com documentos e telefonemas, não percebeu que ela demorava mais do que o habitual. O prédio estava silencioso. O som distante de um carro no beco ao lado soou como um aviso que ele ainda não entendeu. Sofia desceu os degraus do corredor, segurando o pequeno saco plástico com as duas mãos. O vento frio a fez encolher os ombros. Quando chegou à calçada, parou por um instante. O carro que vira da janela na noite anterior estava estacionado do outro lado da rua. Os faróis apagados, mas o motor ligado. Ela olhou rápido e tentou fingir que não notara. Deixou o lixo no cesto e começou a voltar. Mas ao virar a esquina, ouviu um som, passos lentos, pesados, ecoando na calçada molhada. Seu coração acelerou. Não era o som comum de alguém caminhando ao acaso. Era ritmado, constante, seguindo o compasso dos dela. Sofia apertou o passo. As luzes do prédio pareciam mais distantes agora. O vento soprava pelas árvores e cada sombra parecia viva. Virou a rua errada e se viu diante de um portão de ferro. Era uma antiga igreja, abandonada havia anos. As janelas quebradas, o vitral manchado pela poeira e pela chuva. Ela empurrou o portão, que rangeu alto. Por um segundo, hesitou. Mas então ouviu de novo os passos, mais próximos, mais nítidos. Entrou. O interior era frio e úmido. A lua entrava pelos vitrais quebrados, projetando manchas de cor no chão. Sofia se escondeu atrás de um dos bancos de madeira, abraçando os joelhos. O som da respiração era tudo o que conseguia ouvir. Tentou lembrar das palavras da mãe. Quando tiver medo, fecha os olhos e pensa que Deus é um cobertor. Ela fechou os olhos, tentando acreditar. Do lado de fora, Rafael percebeu o vazio do apartamento. Chamou o nome dela, 1, 2 vezes. Nada. O lixo ainda estava na pia. O coração dele disparou. Olhou pela janela. O carro escuro não estava mais lá. Pegou o casaco e saiu às pressas. A chuva agora caía com força e as ruas estavam quase desertas. Andou rápido, chamando o nome da filha. Sofia! Nenhuma resposta. Até que viu o portão da igreja entreaberto. A luz da lua refletia nas poças d'água e um movimento rápido chamou sua atenção. Dentro da igreja, Sofia se encolheu ainda mais quando a porta rangeu. O som de passos molhados ecoou pelos corredores vazios. Ela prendeu a respiração, o coração batendo alto demais para o silêncio ao redor. Uma voz soou ao longe. Sofia? Ela reconheceu. Rafael. Saiu de trás do banco, ainda assustada. Papai! Ele correu até ela e a envolveu num abraço. Ela tremia, os olhos marejados. Eu pensei que você não vinha, disse entre soluços. Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos.
Eu sempre vou vir. Sempre. O som de um trovão cortou o ar. Ele olhou ao redor. O lugar estava em ruínas, o teto pingando, o chão coberto de entulho. Vamos sair daqui, disse pegando-a pela mão. Está frio demais. Sofia olhou para trás uma última vez, como se deixasse algo ali. Eu achei que essa casa era segura. Rafael apertou a mão dela. Agora você está segura comigo. Do lado de fora, o vento castigava as árvores. Rafael colocou o casaco nos ombros da menina e a carregou até o carro. Ela se aninhou no banco do passageiro, ainda trêmula. Desculpa, murmurou. Eu só queria ajudar. Não precisa pedir desculpas. Ele tentou sorrir. Foi eu quem devia estar cuidando melhor de você. O silêncio entre eles era pesado, mas diferente. Não o silêncio da distância, e sim o da proteção. Enquanto dirigia de volta, Rafael sentia o sangue ferver. A sensação de que alguém havia rondado sua filha não o deixava em paz. Não precisava de provas para saber quem estava por trás. Sérgio havia ultrapassado um limite que nunca deveria ter tocado. Mas ao olhar para Sofia dormindo no banco ao lado, decidiu que aquele não era o momento da vingança. Era o momento de ser pai e garantir que nada, nem ninguém, a fizesse sentir medo outra vez. De volta ao apartamento, ele trancou as portas e apagou as luzes. Cobriu Sofia com uma manta, observando-a adormecer. O rosto dela, agora sereno, contrastava com a tensão que ainda pulsava no peito dele. Sentou-se ao lado, apoiando a cabeça no sofá. As imagens da noite se misturavam na mente. A igreja, o portão, a chuva, o susto. Mas havia algo diferente agora. Algo nascido do medo e transformado em instinto. Ele não era mais o homem que apenas reagia. Era alguém que protegeria. Rafael olhou para a menina, adormecida. Passou a mão em seus cabelos e disse em voz baixa: Ninguém mais vai te assustar, eu prometo. O som da chuva lá fora começou a diminuir. E naquela madrugada, dentro do pequeno apartamento, o homem que um dia fora movido por ambição descobriu o verdadeiro significado de força. Não o poder de dominar, mas o de proteger o que se ama. O dia começou cinza, mas Rafael acordou com uma clareza que não sentia há anos. O vídeo de Clara, as provas do desvio, as mentiras, tudo estava em ordem, organizado em pastas físicas e digitais. O tempo da espera tinha acabado. Naquela manhã, ele vestiu um terno simples, sem gravata, sem brilho, e saiu do pequeno apartamento com Sofia ainda dormindo. Havia tomado sua decisão. A sede da Monteiro Incorporadora fervia. Câmeras, jornalistas, funcionários. O conselho havia convocado uma reunião de emergência para discutir os impactos do escândalo recente. Rafael, oficialmente afastado, não estava na lista de convidados, mas isso não o impediu de entrar. Os seguranças hesitaram. Ele passou direto, o olhar firme, os passos decididos. Ao abrir as portas do salão principal, o burburinho cessou. O homem que todos julgavam derrotado agora estava ali, calmo, mas com um fogo contido nos olhos. Senhor Monteiro, disse um dos diretores, surpreso. Essa é uma reunião restrita. Rafael caminhou até o centro da sala e colocou sobre a mesa uma pasta preta. Então é o lugar certo, porque o que está aqui diz respeito a todos vocês. Sérgio estava sentado na cabeceira. O sorriso ensaiado não demorou a surgir. Rafael, que surpresa! Achei que estivesse afastado. E achei que você tivesse um pouco de vergonha, respondeu ele, abrindo a pasta. O murmúrio cresceu. Rafael conectou um pendrive ao projetor. Na tela, as imagens começaram a aparecer. Contratos falsos, transferências suspeitas e, finalmente, o vídeo. Clara, nervosa, tentando ser ouvida. A voz dela ecoou pela sala. Ele precisa saber a verdade. Em seguida, a voz de Sérgio. Se insistir nisso, vai se complicar. O salão mergulhou em silêncio. Alguns diretores olharam para Sérgio, outros baixaram os olhos. A tensão era palpável. Sérgio tentou rir, mas a voz falhou.
Isso é montagem. Vídeos antigos editados. Rafael se aproximou. Editados? Então explique por que a data, o local e o sistema de gravação correspondem exatamente aos arquivos da empresa. Os mesmos que você mandou apagar. Um dos conselheiros levantou-se. Isso é verdade, Sérgio? Claro que não, gritou ele. Estão sendo manipulados. Rafael manteve o tom sereno. Manipulado é o país inteiro há anos. Você usou o nome da caridade para enganar. Usou o nome da empresa para roubar e usou o meu silêncio para se proteger. O som das câmeras começou a se espalhar. A imprensa, já posicionada do lado de fora, registrava o que podia através das portas abertas. O escândalo ao vivo. Sérgio tentou se recompor. E você acha que alguém vai acreditar num homem que foi acusado de tudo isso? Rafael se voltou para o público, olhando não para ele, mas para todos. Acreditem ou não, mas olhem para isso. Apontou para a tela. Essa mulher tentou falar comigo. Tentou salvar o que ainda restava de honestidade dentro dessas paredes. E foi silenciada. Os olhares começaram a mudar. Marta, ao fundo, gravava tudo com o celular. Alguns funcionários choravam, outros apenas observavam, atônitos. Um dos diretores mais antigos se levantou. Senhor Monteiro, o senhor tem mais provas? Rafael assentiu e mostrou uma pasta de relatórios e e-mails, todos com assinaturas e registros contábeis de Sérgio. Aqui está a trilha completa, do primeiro desvio à última doação fantasma. Sérgio levantou-se bruscamente, tentando pegar os papéis, mas seguranças do conselho o contiveram. O caos tomou a sala. Jornalistas invadiram o corredor, flashes disparando. A voz do presidente do conselho ecoou por cima do tumulto. Isso é grave. Estamos acionando as autoridades agora. Rafael permaneceu imóvel. Sérgio, pálido, tentou ainda se justificar. Você não entende, Rafael. Sem mim, essa empresa não existiria. Rafael o encarou. Talvez não existisse mesmo, mas se é preciso destruir o que criamos para limpar o que se tornou, então que destrua. 2 seguranças o afastaram. Sérgio saiu gritando, o som se perdendo no meio das câmeras e vozes. Quando tudo se acalmou, Rafael ficou em silêncio diante do auditório. Os jornalistas se aproximaram, microfones estendidos. Senhor Monteiro, o senhor acaba de expor o próprio império. Qual será o próximo passo? Rafael respirou fundo. O próximo passo é recomeçar. Então o senhor vai reassumir a presidência? Perguntou outro repórter. Ele olhou para os papéis, depois para a multidão. Não. Um murmúrio atravessou a sala. Rafael continuou a voz firme, mas com emoção contida. Hoje eu abro mão do que construí para recuperar o que perdi. A dignidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem câmeras, nem sussurros. Apenas a força crua das palavras pairando no ar. Ele caminhou até o púlpito, retirou o crachá com o símbolo da empresa e o deixou sobre a mesa. O som seco do metal ecoou pela sala, marcando o fim de uma era. Antes de sair, voltou-se uma última vez. A Monteiro sempre foi conhecida pelo que ergueu. A partir de hoje, quero que seja lembrada pelo que decidiu derrubar. E saiu, sob o olhar de todos, não como o homem mais rico da sala, mas como o mais livre. Do lado de fora, o sol começava a romper as nuvens. Marta o alcançou, ofegante. Você fez o que ninguém teria coragem. Rafael olhou para ela cansado, mas sereno. Às vezes a coragem não vem da força, vem do arrependimento. Enquanto caminhava pela calçada, o som dos flashes voltou. Mas dessa vez não havia escândalo, apenas reverência. O homem que havia perdido tudo agora carregava nos ombros algo maior. O respeito que só nasce quando alguém escolhe a verdade, mesmo que ela custe tudo. E ao olhar para o horizonte, Rafael Monteiro finalmente entendeu. A fúria o havia movido, mas foi a redenção que o libertou. Os meses seguintes foram silenciosos, quase lentos. Rafael deixou os palcos do poder para trás e, pela primeira vez,
caminhava pelas ruas sem ser reconhecido. Não havia câmeras, tapetes vermelhos ou conselhos empresariais. Havia apenas o som da cidade e o peso discreto da liberdade. No pequeno escritório alugado em um prédio antigo, ele começou a erguer algo novo, uma instituição social sem luxo, sem discursos ensaiados. Chamou-a de Instituto Clara, em homenagem à mulher que o havia amado e, sem querer, despertado o homem que ele havia se esquecido de ser. O foco era simples: cuidar de crianças em situação vulnerável, sem intermediários, sem promessas vazias. Dessa vez, não havia números para impressionar investidores. Havia nomes, rostos e histórias. Sofia o acompanhava nas primeiras visitas. O sorriso dela voltara, mas havia um olhar que ele reconhecia bem, o de quem ainda esperava que algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Nas tardes de trabalho, Rafael a via sentada nos corredores da ONG, observando as outras crianças brincarem. Às vezes, ela participava, em outras ficava apenas desenhando silenciosa. "Está gostando daqui?" perguntou ele certa vez. Sofia assentiu, mas não respondeu de imediato. "É diferente. As pessoas aqui não têm medo. E você, ainda tem?" Ela olhou para ele, séria. "Tenho medo que um dia você vá embora." Rafael sentiu o chão se mover por um instante. Ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos pequenas. "Eu não vou, Sofia. Eu prometo." Ela baixou o olhar. "Mamãe também prometeu." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas verdadeiro. Ele não tentou corrigir, apenas a abraçou, entendendo que algumas feridas não se fecham com palavras. O instituto cresceu aos poucos. Ex-funcionários que acreditavam em Rafael voltaram para ajudá-lo. Voluntários se somaram à causa. E logo o nome Clara passou a ser sinônimo de esperança. Não por marketing, mas por memória. Em uma das reuniões, uma das coordenadoras comentou: "As pessoas confiam em você agora. Dizem que nunca viram um homem mudar tanto." Rafael sorriu de canto. "Talvez porque antes eu nunca tivesse perdido tudo o que importava." Ele não dizia isso com amargura, mas com gratidão. Percebia, a cada novo dia, que o preço do recomeço não estava nas perdas materiais, e sim na coragem de continuar quando tudo dentro de si pedia para parar. Sofia começou a estudar em uma escola pública próxima ao instituto. No primeiro dia de aula, insistiu em ir sozinha. Rafael acompanhou à distância, observando-a atravessar o portão com a mochila nas costas e o passo tímido. Sentiu um orgulho difícil de explicar. Ela crescia, ainda que o medo a acompanhasse como uma sombra. Mas havia também algo novo em seus olhos. A confiança de que dessa vez alguém esperaria por ela do outro lado. Certa tarde, ao voltar para casa, Sofia o encontrou sentado à mesa, revisando papéis do instituto. "Papai", disse, encostando o desenho sobre a mesa, "fiz isso para você." Era uma folha colorida, com 3 figuras de mãos dadas sob um céu azul. No topo lia-se: "Nosso lar." Rafael olhou o desenho por longos segundos antes de responder. "É bonito." Sofia sorriu. "A senhora da escola perguntou se você é rico. E o que você respondeu?" "Que não sei, mas que agora você é bom." Ele riu, emocionado. "Acho que essa é a resposta certa." Sofia o abraçou. E naquele gesto simples, Rafael percebeu que a vida, com todas as suas cicatrizes, lhe devolvia algo que o dinheiro jamais compraria: a chance de ser pai, de verdade. Naquela noite, antes de dormir, ele olhou pela janela do pequeno apartamento. Lá fora, a cidade seguia iluminada, indiferente, mas dentro daquele lar havia paz. O preço do recomeço tinha sido alto: reputação, fortuna, poder. Mas no fim, ele pagaria tudo outra vez se soubesse que, ao final, encontraria exatamente o que agora tinha: um propósito, um nome limpo e uma filha que acreditava nele. Rafael apagou a luz e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem medo do amanhã.
O sol nascia preguiçoso sobre o pátio recém-pintado quando Rafael chegou cedo ao prédio que agora levava o nome de quem dera sentido à sua mudança: Instituto Clara Monteiro. As paredes brancas refletiam a luz e o som de martelos e risadas enchia o ar. Voluntários, antigos funcionários e moradores da comunidade trabalhavam lado a lado, pendurando faixas, montando mesas, arrumando flores simples nas janelas. Era mais do que uma inauguração. Era uma redenção silenciosa. Rafael caminhava entre eles, cumprimentando, ajudando, sujando as mãos de tinta sem se importar. Sofia o seguia, observando tudo com curiosidade. "É bonito", disse ela. "Parece uma escola que sorri." Rafael sorriu também. Foi exatamente isso que quis construir. Enquanto conferia o depósito nos fundos, encontrou uma caixa antiga, coberta de poeira, com o nome Clara escrito à mão. Sentou-se e, com cuidado, abriu. Dentro havia cadernos, fotos e uma pequena fita de gravação com um bilhete amarelado. "Para Rafael, se um dia ele quiser me ouvir." Por um momento, o ar pareceu parar. Rafael encaixou a fita em um gravador antigo e apertou o botão. A voz dela surgiu suave, um pouco trêmula, mas cheia de vida. "Se um dia você ouvir isso, Rafael, espero que tenha encontrado o que realmente importa. Eu não quero ser lembrada pela dor, mas pelo que ela nos ensinou. Que o amor só tem valor quando é partilhado. Se ainda houver tempo, recomece, mesmo que seja do zero." O som terminou com um leve ruído, e o silêncio que seguiu foi diferente de todos os outros que Rafael já ouvira. Era o silêncio da paz. Sofia entrou devagar, vendo o gravador em suas mãos. Era ela? Rafael assentiu, os olhos marejados. Era. Ela se aproximou e segurou a mão dele. "Então, ela ia gostar do que você fez." Ele olhou ao redor. O prédio, as pessoas, as cores, o riso, e percebeu que, de algum modo, Clara ainda estava ali, em cada parede, em cada gesto, em cada novo começo. O céu amanheceu pesado, o ar denso de nuvens escuras que prometiam mais do que apenas chuva. Mesmo assim, o evento beneficente no pátio do Instituto Clara Monteiro seguiu como planejado. As crianças corriam entre as barracas de doces, os voluntários distribuíam roupas e livros e Rafael observava tudo com um orgulho tranquilo, o tipo de paz que ele aprendera a valorizar. Sofia ajudava na tenda de brinquedos, sorrindo com o avental colorido e o cabelo preso em tranças mal feitas. De tempos em tempos, olhava para o pai e acenava. Rafael retribuía, o coração leve. Mas por volta do meio-dia, o vento mudou. O céu ficou quase roxo e o primeiro trovão anunciou o que viria. Os voluntários começaram a recolher as mesas. As pessoas corriam procurando abrigo. A chuva caiu de repente, intensa, grossa, como se o céu inteiro desabasse. Em poucos segundos, o pátio virou um emaranhado de vozes e passos apressados. Rafael corria de um lado para o outro, ajudando a fechar tendas e cobrir equipamentos. Foi então que ouviu alguém gritar. "As crianças estão lá fora." O coração dele parou por um instante. Olhou em volta e não viu Sofia. Saiu correndo sob a chuva, os pés afundando na lama. No canto do pátio, perto da grade, viu a cena que nunca esqueceria. Sofia, ensopada, tentando puxar duas crianças menores para longe de uma barraca que o vento ameaçava derrubar. "Sofia!" gritou correndo até ela. O vento rugia, o som da chuva abafava tudo. Rafael a alcançou no momento em que a lona se soltou. Conseguiu protegê-los, segurando com força até que outros voluntários ajudassem. Quando tudo finalmente se acalmou, as crianças estavam em segurança. Sofia, exausta, respirava ofegante, o rosto pálido, mas sereno. Rafael a abraçou com força, o coração ainda disparado. "Nunca mais faça isso sozinha." Ouviu? Ela olhou para ele, os olhos marejados. "Eu só não queria que alguém ficasse com medo." Rafael fechou os olhos, sentindo o peso e a beleza daquelas palavras.
Ali, no meio da chuva, entendeu o quanto aquela menina havia herdado o que ele mais admirava em Clara: a coragem de cuidar dos outros antes de si mesma. A tempestade passaria, mas aquele dia ficaria marcado como o momento em que Rafael percebeu: Sofia não era mais apenas a filha que ele encontrara no lixo. Era o coração que o havia tirado de lá, por dentro. O pátio do Instituto Clara Monteiro estava cheio. Bandeirinhas coloridas tremulavam ao vento, e o sol, depois de dias de chuva, parecia ter voltado apenas para aquele momento. Rafael observava de longe, o coração apertado de gratidão. O prédio, as crianças, os voluntários, tudo ali era fruto de dor transformada em recomeço. E no centro de tudo, com um pequeno curativo no braço, estava Sofia, sorrindo. Ela subiu ao palco com passos firmes, um envelope nas mãos. O público silenciou. A voz dela era pequena, mas nítida. Quando eu cheguei aqui, eu achava que o mundo era um lugar onde as pessoas desapareciam. Fez uma pausa, olhando para o pai. Mas ele me mostrou que, às vezes, a gente é encontrado quando menos espera. Tirou algo do envelope. Uma fotografia antiga, agora limpa e emoldurada. Era a mesma que um dia abraçara no lixão, suja e rasgada. Ela a levantou e a plateia prendeu a respiração. "Achei você no lixo, papai", disse, com a voz embargada. Mas o que encontrei de verdade foi um lar. Rafael levou as mãos ao rosto. O silêncio que se seguiu durou apenas um instante. Logo, o público se levantou, aplaudindo de pé. Sofia desceu do palco e entregou a moldura ao pai. Rafael a abraçou, os olhos marejados. "Não fui eu quem te salvou, filha", sussurrou a voz trêmula. "Foi você quem me tirou do lixo por dentro." Os aplausos continuaram, mas para ele, tudo se reduzia àquele abraço. A vida, finalmente, havia encontrado o caminho de volta para casa. As imagens do evento se espalharam por toda parte. O discurso de Sofia, o abraço, as lágrimas de Rafael, nada parecia ensaiado. Era real, cru, humano. Jornais, redes e programas reproduziram o momento incontáveis vezes, mas o que tocava as pessoas não era a história de um milionário redimido. Era o olhar entre pai e filha, o gesto silencioso de quem aprendeu o verdadeiro valor do amor. Rafael, agora símbolo de transformação autêntica, recusava entrevistas e prêmios. Apenas dizia com serenidade: "O que muda o mundo não é o dinheiro, é o que fazemos com o coração limpo." Anos se passaram. O tempo levou as cicatrizes mais visíveis, mas deixou as marcas que importavam. O Instituto Clara Monteiro agora era referência nacional, ajudando centenas de crianças a reencontrarem seus caminhos. Sofia narrava em um vídeo simples para os novos alunos: "Quando cheguei aqui, eu achava que o mundo era frio. Hoje, sei que o amor também tem cheiro de terra molhada e som de recomeço." Ela estudava psicologia, sonhando em cuidar de crianças como ela um dia foi. Rafael, por sua vez, vivia com serenidade. O terno caro deu lugar à camisa leve e às mãos sujas de trabalho no jardim do instituto. O homem do luxo havia ficado no passado. O homem do amor, enfim, florescera. Na última cena, pai e filha ajoelham-se lado a lado, plantando uma muda no terreno onde antes havia o lixão. O sol poente pinta o céu de dourado. Sofia sorri, olhando para o pai. "Sabe o que é bonito, papai?" "O quê?" pergunta ele com voz calma. Ela cobre a terra com as mãos e responde: "Que mesmo do lixo pode nascer algo belo. O vento sopra leve e o novo céu começa ali." E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Gostaríamos muito de saber. Aproveite e deixe seu curtir para apoiar nosso trabalho e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias. Nos vemos na próxima.